Hoje a respeito de razão. Por que nós vamos falar de razão? Esse é um conteúdo que foi pedido por uma das nossas inscritas. Ela está próxima a poder fazer uma prova na sua escola e tem um pouco de dificuldade com relação à razão. Então hoje o nosso conteúdo vai ser sobre razão. Ok? Então vamos lá. Galera, o que é razão? Razão nada mais é do que uma divisão na ordem do que aparece. O que eu posso dizer com relação a isso? Por exemplo, imaginemos que nós temos essa representação aqui, ó, A e B. Razão, você tem que pensar logo em divisão, na ordem que aparece, ou quociente, porque divisão e quociente tem o mesmo significado. Então, quando nós dizemos a razão de A e B, ela tem que ser a divisão na ordem do que aparece. Nada mais é do que A e B ou A dividido por B. É a mesma coisa, beleza? Então, toda vez que você pensar sobre razão, quando você vê razão, é o que? É a divisão na ordem de como aparece. Um exemplo aqui com relação a números. Aqui, ó. A razão de 2 e 3 é o que? É a divisão de 2 sobre 3. A razão de 3 e 2 é a divisão de 3 sobre 2. A razão de 15 e 60 ela é o que? A divisão entre 15 e 60. Se a gente for pegar aqui, ó, essa questão aqui em específico, dá pra gente dar uma simplificada, né? Por 15 dividido por 15, né? Nosso resultado aqui vai ser nada mais nada menos do que 1 sobre 4, beleza? Então, razão, ela é a divisão da ordem do que aparece, beleza? Então vamos lá. A razão de menos 1/5 e 1/4. Qual é a razão de menos 1/5 e 1/4? Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Isso aqui está representado da seguinte maneira: 1 sobre 5, no caso menos aqui, né? Dividido sobre 1 sobre 4. Galera, em fração, como que a gente faz divisão de frações? Mantenha-se o primeiro, que é 1, menos 1 sobre 5, multiplica pelo inverso do segundo, 4 sobre 1. Então, se a gente for multiplicar aqui, vai dar o quê? 4, no caso, menos, e aqui vai dar 5. Então, a razão de menos 1 sobre 5 é, e 1/4 é menos 4 sobre 5, beleza? Nós temos algumas razões que são especiais. O que seriam essas razões especiais? Por exemplo, na física, quando a gente vai medir com relação à velocidade, nós temos aqui o espaço percorrido dividido pelo meu tempo, no caso, né? Meu espaço percorrido ou variação de espaço dividido pelo meu tempo. Então isso aqui é uma razão especial que é utilizada na física. Por exemplo, na geografia, como que a gente faz os cálculos de razões na geografia? Densidade demográfica, por exemplo, número de habitantes dividido pela área. A gente tem condições de exemplos de cidade pequena, uma cidade que tem, sei lá, 5.000 quilômetros quadrados, dando um exemplo, mas ali vive 100 mil pessoas. Tô falando uma suposição aqui, talvez absurda, eu não entendo nada de geografia, por isso que eu estudei matemática. Mas quando a gente tem essa condição aqui de número de habitantes dividido pela área, a gente vai perceber que a densidade demográfica aqui, ela é enorme. Ou seja, são razões especiais que a gente tem nessas questões, tanto por parte da física como por parte da geografia e também das outras matérias, beleza?
Pessoal, se estiver ouvindo barulho de um zum aí, é porque o ventilador tá ligado e tá muito quente. Sou mineiro e aqui nós estamos vivendo um período de calor muito intenso. Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer esse aqui, ó, esse exemplo. Exemplo. A soma de dois números é 33 e a razão entre eles é meio. Que números são esses? A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é o seguinte: nós temos que interpretar o que o exercício está pedindo. Então vamos começar aqui com relação aos números, né? Eles estão me dizendo que eu tenho dois números. Então vamos colocar esses dois números aqui como x e y. Beleza? São dois números, x e y. Vou colocar de vermelho aqui, ó. X e y. Apagou, opa. X e y. São dois números, ok? Ali tem hora que tá dando uma falhada. Vamos lá, vai dar certo. X e y. Então, olha para você ver, a soma de dois números é 33. Então, vamos colocar x mais, ele está falando que é a soma, né? Y é igual a 33. Beleza? E olha o que está dizendo. E a razão entre eles é meio. Opa, razão é o quê? É divisão. A razão entre eles é meio. Beleza? Então aqui nós temos aqui a nossa equação montada. Agora, olha que interessante, pessoal. Se a gente for parar para pensar aqui, ó, repare que meu x, meu y é igual a 1,5. Ou seja, o y ele é o dobro do x. Porque eu estou dizendo que x é igual a 1 e y é igual a 2. Então, o meu y ele é o dobro de x. Beleza? Isso aqui talvez nesse exercício não ajude muito, mas depois é bom você prestar muita atenção nisso para analisar. Porque se você não tiver uma interpretação de matemática, você pode correr o risco de errar. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essa equação aqui, ó. Então, vamos colocar o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, isso aqui vai virar o quê? Vai ficar 2x, que é igual a y. Beleza? Só que eu quero igualar isso a zero, né? Para poder fazer essa equação aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte. 2x menos y igual a zero. Então, a minha equação vai ficar assim, ó, da seguinte maneira. X mais y é igual a 33. 2x menos y que é igual a zero. Isso aqui é uma equação segundo grau pré-montada. Ok? Agora, olha que interessante, pessoal. Se eu for colocar aqui no método da adição, olha para você ver. X mais x menos x, o que isso aqui vai fazer? Cancela. Então, vamos lá. X mais 2x, 3x. 33 mais 0 igual 33. Meu x, então, ele é igual ao quê? Igual a 11. Opa, se meu x é igual a 11 e o meu y é o dobro dele, aqui eu não preciso nem de jogar nessa aqui para poder fazer. Mas se quiser jogar, pode fazer, vai dar na mesma. Meu y, então, ele é igual a 22. Beleza? Então, pessoal, tem que prestar muita atenção na interpretação com relação a resolver questões de razão. Caso vocês tenham alguma dificuldade em interpretação de matemática, coloque aqui embaixo nos comentários que, se vocês quiserem, eu monto um conteúdo exclusivo de transformar o português na matemática. O grande problema hoje do aluno é o seguinte: o aluno sabe fazer as contas, mas na hora de interpretar o português e colocar na lógica matemática, ele bola meio de campo e não consegue. Então vamos lá para um outro exemplo. Aqui o outro exemplo. Então vamos para o segundo exemplo. Olha para você ver essa questão.
a diferença entre dois números é 9 e a razão entre eles é 3/4. Que números são esses? Então, olha que interessante para essa questão. Vou colocar aqui a mesma coisa aqui, ó. Riscando N. Ele está me dizendo que é o que? São dois números, então eu estou colocando aqui como x e y. Beleza, galera? X e y. E ele está me dizendo o seguinte: a diferença entre os dois números é 9. Opa! Agora isso aqui, olha a análise que você tem que fazer interpretativa. Então me dizendo o seguinte, ó. X menos y. Vou colocar aqui, ó. Y menos x. Eu estou dizendo que a diferença entre os dois números é 9. Diferença é o que? Menos. Só que o seguinte, imaginemos que eu coloque o x maior que o y. X menos y tem que dar 9. Só que y menos x, considerando que meu x é maior, não vai dar 9. Por quê? Na matemática com relação à subtração, é diferente da adição, porque a subtração não tem uma propriedade comutativa. Então é diferente. Então, o que acontece? Nós temos que determinar um aqui como se fosse maior. Então, vou determinar aqui o x. Puxar aqui, o x ele é maior, beleza? Então, vamos fazer aqui a equação, né? X menos y igual a 9. Aí, ele está me dizendo o seguinte, que a razão entre eles é 3/4. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. 3/4 é igual. Eu não coloquei meu x como maior. Então meu x aqui, ele vai ficar aqui embaixo. Igual a y. Beleza? Então aqui o que a gente vai fazer, galera? Produto dos meios igual ao produto dos sistemas. Então aqui, vou colocar aqui na equaçãozinha, né? Vou colocar 3x, no caso aqui vai ficar 4y mais 4, só que passando para cá da igualdade, menos 4y. Então a minha equação montada ela vai ficar da seguinte maneira: x menos, puxar para cá, y igual a 9, 3x menos 4y igual a 0. Vamos fazer pelo método da adição. Para fazer pelo método da adição, eu tenho que colocar aqui ou a variável y ou a variável x em igualdade, né, para poder cancelar. Vou colocar aqui, no caso, a variável x, né? Então aqui eu vou fazer assim, ó, vou colocar aqui, multiplicar vezes 3, menos 3, né? Então aqui como que vai ficar, pessoal? Vai ficar o seguinte: menos 3x, menos com menos, mais 3y igual a 9 vezes 3, menos 27. E embaixo eu repito, né? 3x menos 4y igual a 0. Beleza? Aqui agora o que eu vou fazer? Cancela, cancela. Então vai ficar o seguinte, minha equação é menos 3x menos 4y vai dar o que? Menos y, que é igual a menos 27. Se eu multiplicar tudo isso por menos 1, vou puxar para cá. Multiplicar tudo isso por menos 1 vai ficar o que? Y é igual a 27. Então, pessoal, meu y deu 27. Então, vamos pegar essa equação aqui para a gente finalizar e achar o nosso x, né? Está pedindo os dois, que é os dois números.
Então, olha para você ver que interessante. Meu y ele é igual a 27. Se eu pegar x menos y é igual a 9. Substituindo x menos 27, e 27 passa para lá positivo. Então vai ser o que? 27 mais 9. Vai dar 36, beleza?